encerrando a sessão, peço à secretária para ler o relatório do relator. Voto final do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. O relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Marcelão, no Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 58 do regimento interno desta Casa de Leis, analisa e emite complementação do voto sobre as contas anuais de governo do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2020 sob a gestão do senhor Arnaldo Vieira de Andrade. Trata-se de voto decorrente da análise do processo das contas anuais de governo do Poder Executivo Municipal de Marcelão de exercício 2020 sob a gestão do ex-prefeito Arnaldo Vieira de Andrade, levando em conta os pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público de Contas, os quais opinaram de forma uníssona pela aprovação da mencionada prestação de contas anual, considerando que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino, o que demonstraria a correta gestão financeira, orçamentária e patrimonial à época. Através da prestação de contas, podemos conferir a gestão do chefe do Poder Executivo Municipal no exercício de sua função, se houve respeito ou não às leis que estabelecem metas e diretrizes fiscais. Primeiramente, deve ficar claro que, apesar desse julgamento não ser técnico, este plenário deve respeitar o princípio da congruência que determina que o julgamento deve se ater ao que foi imposto em mesa, sob pena de nulidade por invasão de competência. E a este respeito devemos ter em mente que as contas de governo prestadas anualmente pelo chefe do Executivo revelam o cumprir do orçamento dos planos de governo, dos programas governamentais que possibilitam a avaliação da gestão de forma ampla e evidenciar os resultados da ação da administração através do cumprimento dos programas orçamentários no período. A destinação dada aos recursos das áreas prioritárias, o grau de endividamento do município, observância dos limites de gasto com pessoal, dentre outras informações que possibilitem a avaliação do cumprimento do planejamento governamental relativas ao exercício financeiro a que se refere. A avaliação da Corte de Contas foi pautada na Resolução Normativa 1/2019, que estabelece regras para apreciação e julgamento de contas anuais de governo prestadas pelo prefeito, abrangendo a conduta do administrador no exercício de suas funções políticas de elaboração, aprovação e execução das peças de planejamento, plano plurianual, PPA, lei de diretrizes orçamentárias, LDO, e lei orçamentária anual, LOA. Segundo, previsão, fixação e execução das receitas e despesas públicas. Terceiro, adequação e aderências das demonstrações contábeis apresentadas, prestação de contas às normas brasileiras e aos princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública. Quarto, gestão financeira, patrimonial, fiscal e previdenciária no exercício analisado. Quinta, cumprimento dos limites constitucionais e legais na execução das receitas e despesas públicas. Sexta, observância ao princípio de transparência, no incentivo à participação popular mediante a realização de audiências públicas nos processos de elaboração e discussão das peças orçamentárias e na divulgação dos resultados de execução orçamentária e da gestão fiscal. Sétima, as providências adotadas com relação às recomendações, determinações e alertas sobre as contas anuais do governo dos exercícios anteriores. Portanto, nobres colegas vereadores, o presente julgamento deve ser pautado simplesmente sobre as contas de governo, limitado nas matérias que previamente foram submetidas à análise pelo Tribunal de Contas Estadual, as quais dizem respeito à avaliação do cumprimento do planejamento governamental relativas ao exercício financeiro a que se refere, justamente para não incidirmos na ausência de competência para julgar determinados assuntos e daí seja a nulidade deste julgamento pelo Poder Judiciário. É por essa razão que esta relatoria
Contas Estadual e do Ministério Público de Contas Estadual, sempre deixando claro que eventuais matérias não analisadas previamente pela Corte de Contas não poderiam fazer parte do julgamento político desta Casa, em razão do previsto nos artigos 31 e 71, inciso 1º da Constituição Federal. Isto é, irregularidades atinentes a débitos decorrentes das despesas dos prédios públicos junto à concessionária de águas de Marcelândia ou contratação de OICIP para gerir os serviços de saúde pública e ainda de validade ou não de pactuação de parcelamentos feitos junto à Previlândia devem ser apreciadas previamente pelo Tribunal de Contas ou diretamente pelo Poder Judiciário, conforme já ocorre por meio das ações. Tudo em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Muito embora o julgamento feito por esta Câmara não esteja vinculado ao entendimento do Tribunal de Contas, com base nos artigos 31 e 71, inciso 1º da Constituição Federal, o Poder Legislativo não pode inserir novas matérias para julgamento político das contas anuais do governo, além daquelas postas em análise pelo Tribunal de Contas, emitidas em juízo técnico, expresso em parecer prévio emitido, devendo o julgamento político por esta variância se dar dentro deste limite. Feito todos esses apontamentos, repito que esta relatoria firmou seu voto com base na análise das contas de governo pertinentes ao exercício do ano de 2020, as quais foram precedidas de pareceres do Tribunal de Contas Estadual e do Ministério Público de Contas Estadual. E sobre o exercício de 2020, o orçamento foi aprovado por esta Casa e autorizado pela Lei Municipal número 1013 de 2019, que estimou a receita e fixou a despesa em 51.180.000, com a autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% da despesa fixada. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado constatou que o município aplicou o verbo suficiente na manutenção e desenvolvimento do ensino, atendendo não só o artigo 60, inciso 12, do ADCT/CF, como também do artigo 212 da Constituição Federal. Também ficou constatado que a Prefeitura Municipal aplicou recursos nas ações e nos serviços públicos de saúde, na forma estabelecida pelos artigos 156, 158, a linha B do inciso 1º e parágrafo 3º do artigo 159 da Constituição Federal e com base no artigo 77, inciso 13, do ADCT/CF. Com base no parecer breve do TCE, as contas previstas como as receitas efetivamente arrecadadas, exceto intra-orçamentárias, foram suficientes na arrecadação no valor de R$ 1.205.085,97, correspondente a 2,46% do valor previsto. Já a receita tributária própria arrecadada foi de R$ 4.480.702,40. No que tange às receitas arrecadadas com as despesas empenhadas, ajustadas de acordo com a Resolução Normativa número 43/2003 CCRT, constata-se um resultado de execução orçamentária superavitário de R$ 9.605.500,80. Indaga-se qual prejuízo para a administração quando o exercício de 2020 foi superavitário. O município garantiu recursos para a quitação das obrigações financeiras de curto prazo do exercício ao final de 2020, incluindo restos a pagar processados e não processados, tendo apresentado disponibilidade financeira no valor de R$ 7.311.017,70. Sobre os repasses ao Poder Legislativo, a Prefeitura Municipal transferiu o correspondente a 6,36% da receita base referente ao exercício de 2019, sendo tal quantia não inferior à proporção estabelecida na LOA, assegurando assim o cumprimento do limite máximo estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal. Ficou constatado que o município aplicou nas ações e nos serviços públicos de saúde o equivalente a 21%
1,67% do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 156, e dos recursos de que trata o artigo 158, a linha B, inciso 1º, e parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal, nos termos do inciso 13, artigo 77 do ABCT/SCF, que estabelece o mínimo de 15%. A despesa consensual do Executivo Municipal também não ultrapassou o limite fixado na linha B, no inciso 3, do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000. Consta ainda que à época foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO em Goa, e as contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos nessa Casa Legislativa e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. Tanto o Ministério Público de Contas quanto o Tribunal de Contas do Estado constataram a inexistência de dano ao erário e a insuficiência na arrecadação de receitas, o que significa um resultado de execução orçamentária superavitário, sendo satisfatórios os resultados da gestão pública e do cumprimento dos limites constitucionais e legais avaliados, constatando-se a inexistência de irregularidades de natureza gravíssima que fosse capaz de ensejar a reprovação das contas. No que pertinge ao assunto colocado em análise deste julgamento, alusivo ao parcelamento feito junto à Credilândia pela administração anterior, malgrado estar sob o crivo do Poder Judiciário e não ter submetido a análise prévia do TCE, cumpre esclarecer que é a atribuição exclusiva do administrador de terceira opção que melhor lhe aprouver, pois se trata do poder discricionário da administração pública. Diante disso, o fato de a atual administração não concordar com os atos administrativos praticados pela administração anterior, praticados com base no juízo da conveniência e oportunidade, e não implica reconhecer práticas ilícitas, mas sim a liberalidade que o administrador tem de optar pela melhor forma de praticar o ato administrativo. A verdade é que alguns dos nossos pares se recordam que o ato praticado pelo ex-alcaide foi feito além da observância, a conveniência e oportunidade, com escrita atenção legal, ou seja, com autorização desta Casa Legislativa à época. Consequentemente, não adianta nesse momento tentar justificar que a Casa Legislativa não tinha conhecimento do cenário orçamentário à época em que mencionadas leis foram aprovadas, uma vez que poderá incorrer na responsabilidade por seus atos, pois se não tinha conhecimento mínimo e imprescindível sobre o assunto, logicamente, este não poderia ter sido aprovado, muito menos a vereança poderia dar aprovação a uma lei de grande relevância exclusivamente com base em presunção. E quanto ao outro assunto colocado ao julgamento deste plenário, referente ao não pagamento das despesas dos prédios públicos junto à concessionária Água de Marcelândia, conforme já mencionado, entendo que não cabe ao Poder Legislativo fazer julgamento político de um tema que não tem correlação entre as matérias previamente levadas ao exame técnico da Corte de Contas, pois não compete à edibilidade inserir novas matérias para julgamento político das contas anuais do governo. Não menos importante, é relevante mencionar que a auditoria realizada pela Corte de Contas atende às diretrizes fixadas pelo Plano Bianual de Fiscalização, publicado por meio da Portaria 24/2021, realizada sem sombra de dúvidas mediante rigoroso processo de prestação e análise de contas, o que não pode ser alterado pelo juízo eminentemente político dessa Câmara. Enfim, o que se pode concluir pela análise dos julgamentos técnicos pelo TCE e pelo MPC é que o ex-prefeito conseguiu manter a boa saúde das contas públicas durante a gestão aqui analisada, com a existência de superávit financeiro para o exercício do ano seguinte, demonstrando que foi responsável com as contas públicas em sua gestão. Por isso, mantenho o voto favorável e opino para que a prestação de contas do Poder Executivo Municipal de Marcelândia, referente ao exercício financeiro do ano de 2020, seja aprovada. Diante disso, certo de ter sido compreendido pelos novos colegas dessa direta comissão,
fundamentação do voto apresentado anteriormente. Salvo melhor juízo dessa eminente comissão do soberano plenário, Valdomiro Bueno da Silva. O projeto de decreto 2/2003 continua em discussão com os vereadores. Assim como requerido pela defesa, convido para fazer sua defesa o ex-prefeito Arnaldo Vieira de Andrade ou seu representante. O prefeito não pode, o senhor não pode comparecer. O senhor não posso, não pode. A vereadora, a palavra fala não. Só da discussão. Representante do prefeito se encontra? O ex-prefeito. Concedido. Presidente, senhores vereadores, a todos aqui que estão nos assistindo a essa sessão, o senhor Arnaldo não compareceu para fazer a defesa, porque ele hoje teve um acidente, caiu hoje de manhã e está fazendo uma cirurgia do fêmur. Então, por isso que ele não veio para fazer a defesa. A senhora não vai representar o seu prefeito? Convido agora o senhor Paulo Maciel, secretário da Câmara Municipal, junto com a secretária Thaís, para nós fazer a votação das contas. Não comparecendo o representante, o senhor Renal,